todos. Shalom Brahá, muita saúde, muito sucesso e muita alegria para todos nós. Hoje, com vocês, nosso queridíssimo Rabino Gloiber, com suas aulas incríveis, nos ensinando muito. E essa aula em especial, ela foi dedicada pela nossa querida Thaís de Curitiba, Thaís Fragoso e seu esposo Irineu Gershon. Ela chama-se Rivka e ele Gershon. E para a elevação da alma de sua criança. Então, hoje nós vamos falar sobre nosso Sidur, nosso livro de rezas. Então, assim, é uma pergunta muito recorrente sempre para o Rabino, né? Eu não vou à sinagoga, o que eu devo rezar em casa? Como rezar em casa? Meu querido esposo Hillel, Shalom, que Brahá. hoje tocou o shofar. Foi aula para todos. Mas ele toca o shofar todo dia para mim, tá? E nosso querido Abba. Shalom Brahá. Em primeiro lugar, fazer uma Brahá. Amém. Já que estamos falando de rezar em casa, rezando em casa, uma coisa é certa, que todo mundo em casa fala as Brahot. Sim, amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol neo b'dvari. Amém. E o nosso tema de hoje é rezando em casa. E às vezes a mulher está com uma criança pequena, às vezes está chovendo, às vezes você está em uma cidade que não tem sinagoga, às vezes tem sinagoga, mas ela não é acessível. E por 1001 motivos, não importa qual, muitas vezes nós nos encontramos, nós e Hashem, nós e Deus. Aí você fala para Deus, realmente eu ia lá para a sinagoga rezar para você, mas já que você está aqui, então reza para você aqui. E não há diferença. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem, Deus, ele está em todo lugar. E mais do que isso, não só que ele está em todo lugar, mas todo lugar é Hashem, todo lugar é Deus. O que vai mudar é o nível de revelação. A revelação vai estar maior, a revelação vai estar menor, mas todo lugar é Hashem. Ou seja, no Sefer Yetzirah está escrito que no princípio, no começo, Hashem, ele fez um tzimtzum. Traduzido como tzimtzum, é como se fosse uma contração. Só que os livros de Hassidut, eles explicam que não é uma contração como você fala sobre um assunto material, porque Deus é infinito, Deus está em todo lugar. Então esse tzimtzum é uma ocultação, ou seja, aparentemente é um lugar que não tem Deus. Quando você entra no banheiro, não pode pensar em Deus no banheiro, porque aparentemente é um lugar que não tem Deus. Mas se não tivesse Deus no banheiro, se não tivesse Deus no lugar impuro, aí nós teríamos já duas coisas. Teria Deus e o banheiro. Deus e a igreja. Deus e o lugar impuro. Deus e... Ou seja, assim, até onde tem a maior idolatria, o Egito, que era o centro internacional de todas as idolatrias que já existiram no mundo, Moshe Rabbeinu, ele tinha que sair da cidade para rezar lá fora, porque era como se fosse um grande banheiro, como se fosse o rio Tietê. Eu toda manhã passo do lado do rio Tamanduá, e na hora que eu chego lá vou falando a tefilá do Modéani, eu falo na cama, depois vou falando até Baruch Shamar, vou falando no meio do caminho. Passo do lado do rio Tamanduá e eu tenho que parar, por causa do cheiro do rio, que é um grande esgoto. Então, o que acontece na prática não é que Deus não está no banheiro, mas a ocultação divina no banheiro é tão grande que você não pode pensar em Deus. Não é que Deus não está no Tamanduateí, mas a ocultação lá é tão grande que você não pode pensar em Deus do lado daquele rio. Não é que Deus não está no rio Tietê, mas a ocultação é tão grande. Então, baseado nisso, nós procuramos sempre um lugar onde a revelação divina é maior. E daí surgiu o conceito sinagoga. Ou seja, tem uma história com o Rabban Gamaliel, que ele era um descendente do Hillel Azaken, Hillel da Mishnah. E o Rabban Gamaliel era um grande sábio, um grande rabino. E
junto com isso, ele era uma pessoa muito rica. Muito, muito rico. Então, ele tinha um faxineiro que acompanhava ele. Qualquer coisa que ele precisava, tinha lá o faxineiro para organizar. E ele se encontrou com um nobre romano. Naquela época, os judeus ricos, os romanos ricos, eles tinham um relacionamento assim amigável, né? E o romano perguntou para ele, disse para ele assim: vocês dizem que todo lugar que se reúnem 10 judeus, quer dizer, a sinagoga, a revelação divina paira naquele lugar. Então me fala, quantos deuses vocês têm? Tem aqui tanta sinagoga? Quantos deuses vocês têm? Se cada sinagoga tem um deus, quantos deuses vocês têm? O Rabban Gamaliel se espantou com a pergunta, falou: isso não é pergunta para mim, isso é pergunta para o meu faxineiro. Olha, eu tenho que um nível a zelar. Então, o próprio Rabban Gamaliel perguntou para o faxineiro, perguntou para ele: tinha sol na sua casa hoje? O faxineiro falou: sim. Tinha sol na casa do romano hoje? O faxineiro falou: sim. Então, o Rabban Gamaliel falou: o sol, que é uma mínima criatura de Hashem, ele já pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, quanto mais o próprio Deus, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, ele está em todas as sinagogas ao mesmo tempo, em todos os lugares onde 10 judeus se reúnem para fazer uma reza com minyan. Então, Deus está lá. Então, esse é o assunto da sinagoga. 10 pessoas, 10 judeus reunidos, está escrito Akol Be'asar Ashchin Tasharya. Todo lugar que 10 judeus se reúnem, a revelação divina paira naquele lugar. Nossos sábios na Gemara dizem, e se a pessoa não tem como ir para a sinagoga? Sábios de Israel. E tinham sábios assim que eles não tinham como ir para a sinagoga. Levando em conta as condições da época, que geralmente a sinagoga ficava no campo, não ficava na cidade, mas independente do motivo, ele falou assim: então tenta rezar na hora que eles estão rezando na sinagoga, sendo que Hashem está em todo lugar. Então no horário da reza da sinagoga, faz a reza na sua casa nesse mesmo horário. E assim resolveram o problema, que a pessoa que reza em casa, ele não teve como ir para a sinagoga, então pelo menos ele reza, pega os horários da sinagoga e reza naqueles horários. Continuação. Para entender isso, o que vem a ser uma reza, se uma mulher precisa rezar, o que é uma reza? Então, nós sabemos uma regra de Torá, que todo mandamento, a Torá tem 613 mandamentos. Todo mandamento faça, que ele tem um tempo determinado, as mulheres estão isentas. Por exemplo, o tefilim é um mandamento faça, que você pode fazer ele de dia, não pode fazer de noite. Então ele tem um horário determinado. Então mulheres não colocam tefilim. Tzitzit, um mandamento faça, que você tem que fazer de dia, não pode fazer de noite. De noite não é válido o tzitzit. Então, de noite a gente usa por motivos cabalísticos, para espantar maus espíritos, coisas assim. Mas pode não usar. Pode não usar, porque o mandamento da Torá é de dia. A gente usa, mas o mandamento da Torá é de dia. Então, as mulheres estão isentas. As mulheres podem não usar nunca também. Ou seja... E deixa eu só fazer uma pergunta que também me perguntam. Na questão do tzitzit. Tem pessoas que usam para dormir. Eu uso para dormir. Então pode usar, normal, é o mandamento da Torá. Então, o tzitzit é um mandamento da Torá, só que ele tem um tempo determinado. Ele é válido de dia e não é válido de noite. O que quer dizer um mandamento que tem um tempo determinado? Existe uma regra na Torá que um mandamento faça, ele empurra o não faça, se os dois acontecem no mesmo instante. Então, no Shabat é proibido você fazer um corte, tirar sangue. Então a gente não escova o dente no Shabat. Não sei que seja uma escova de farmácia daquelas para gengivite, uma coisa assim, mas a gente não escova os dentes para não sair sangue da gengiva. Então, até o ponto, chega um Brit Milá no 8º dia, que é o tempo certo para se fazer a circuncisão, o neném nasceu. Quando ele fez 8 dias de vida,
aí se faz o Brit Milá, vai ter que cortar o prepúciozinho. O mandamento faça de fazer o Brit Milá, ele empurra o não faça do Shabat, que é proibido causar sangramento no Shabat. Outro exemplo disso é que pela Torá existe um mandamento de não usar uma roupa que ela é uma mistura de lã e linho. Isso é chamado de shatnez. E quando a pessoa tem um tzitzit, que o fio é de lã e a roupa é de linho, e é só isso que ele tem. Ele tem um talit katan de lã. Vou mostrar para vocês assim. Isso todo mundo tem. Então, isso aqui vamos chamar de tzitzit. Essa parte vai ser o talit katan. Imagina que essa parte aqui é feita de linho e o fio de lã. Durante o dia, ele pode usar, que é o horário do tzitzit. Então, o mandamento faça do tzitzit, empurra ou não faça do shatnez. Na hora que o sol se pôs, então o mandamento do tzitzit desapareceu, sobrou o shatnez. Então, ele está fazendo uma transgressão à Torá de estar com uma roupa de lã e linho junto. No outro dia de manhã, de novo, o sol nasceu, aí o mandamento faça do tzitzit anula ou não faça do shatnez. De noite, de novo, o sol depois ele tem que tirar rápido o tzitzit, porque é proibido vestir uma roupa de lã e linho. Então, a regra da Torá é que o mandamento faça, que ele tem um tempo determinado, as mulheres estão isentas. Então, a gente reza quantas vezes por dia? 3. Pelo menos 3, né? No mínimo 3. Shabbat, vocês rezam quantas vezes? 4, né? Que tem o Musaf. Tem Musaf. Então, tem Shacharit, Musaf, Mincha, Arvit. Então, dizem nossos sábios na Gemara uma coisa muito, muito interessante. Tem uma Gemara inteira sobre o assunto de rezas. Eles perguntam naquela Gemara quem inventou a reza. Se as nossas rezas elas foram inventadas pelos nossos patriarcas, ou se as nossas rezas elas vêm para substituir os sacrifícios do Bet HaMikdash, os korbanot, que não podem mais ser feitos, então no lugar dos korbanot nós fazemos as rezas. E esse debate na Gemara, primeiro ele vai trazer os argumentos que o nosso primeiro patriarca ele inventou a primeira reza, que é o Shacharit, a reza da manhã. Está escrito, Vashkem Abraham Babokar. Abraham ele levantou cedinho de manhã, ele rezou Shacharit. Nosso patriarca Yitzhak já nasceu de alguém que rezava Shacharit, então ele já teve que acrescentar alguma coisa. O Naches, o orgulho dos pais, é quando os filhos ultrapassam o pai. Aí o pai tem orgulho verdadeiro. Enquanto o filho faz o que o pai fazia, mas quando o filho ultrapassa o pai tem orgulho verdadeiro. Yitzhak, fora o fato dele rezar Shacharit por causa de Abraão, ele acrescentou mais uma reza. Ele inventou a reza de Mincha. Quando a Rivka chegou, com o Eliezer trouxe a Rivka da Síria de Haran, ela viu Yitzhak rezando Mincha e ela caiu do camelo. De tanta santidade que tinha lá, ela ficou muito impressionada. Nosso patriarca Yaakov, ele já era neto de Abraão que inventou o Shacharit, a reza da manhã, e o filho de Yitzhak que inventou Mincha, a reza da tarde, ele acrescentou a reza da noite. Como nós vemos na hora que ele viajou para Haran, que o sol se pôs. Então ele falou, se Hashem me ajudar, se Hashem me proteger, me dá sempre roupa para vestir e pão para comer, e me trouxe em segurança para a casa dos meus pais. Ele fez a reza, ele inventou a reza do Arvit, a reza da noite. Então, seriam 3 rezas. Então, a opinião da Gemara que vai falar que nós temos que rezar 3 vezes por dia, porque, olha, os nossos patriarcas inventaram as rezas. Será que esse é o motivo que a gente reza hoje? Então vamos lá. Nós rezamos 4 rezas, rezamos Musaf também. Por quê? Porque a Tefilá foi inventada no lugar dos korbanot que deixaram de serem feitos. Então nós vamos chegar numa situação assim.
que dissemos que todo mandamento positivo, todo mandamento faça, que tem um tempo determinado, a mulher está isenta. Então, poderia pensar que as mulheres então não precisam rezar. Porque se você determina que você tem que rezar 3 vezes por dia, ou você determina que você tem que rezar 4 vezes por dia, então de acordo com as duas opiniões que nossos patriarcas inventaram a reza, ou que as rezas foram substituíram os korbanot do Beit HaMikdash, de acordo com essas duas opiniões, é um mandamento que tem um tempo determinado. É de manhã, de tarde e de noite. E de qualquer forma, a mulher é obrigada a rezar. Então, por quê? Aí nós vamos descobrir que realmente o que a gente chama de reza, Shacharit, Mincha e Arvit, quem determinou isso foram os Anshei Knesset Agdolah. Depois que foi destruído o primeiro Beit HaMikdash, nosso povo foi exilado para a Babilônia. Entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo Beit HaMikdash, tivemos 120 sábios e profetas, que eles são chamados de Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia. Vivemos numa época que tinha a Babilônia, depois teve a Pérsia. O último dos Anshei Knesset Agdolah era o Shimon HaTzadik. Ele já recebeu Alexandre o Grande, já mudamos para o Império Grego. E os Anshei Knesset Agdolah, eles inventaram a reza chamada de Amidah. Por quê? A reza pela Torá é pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então você acorda de manhã, você fala: Hashem, olha, você está com um problema sério. Está com um problema sério. O que eu posso... Não sei no que eu posso te ajudar, mas eu sei que você está com um problema sério. Seu filho aqui precisa pagar umas contas. E ele ainda não tem de onde pagar as contas. Então eu sei que você está sofrendo. Então, aí, o que ele poderia te responder? Ele fala: não é problema para mim te pagar as contas, mas tem aqui um tribunal divino que está alegando que você não está se comportando certo. Então, a verba dedicada a você está esperando uma melhora de comportamento. Melhora de comportamento. E aí entra o assunto da reza. Aí você pede para Hashem o que você precisa, na hora que você precisa, e no mérito disso que você está pedindo, essa verba é liberada lá em cima. Quer dizer, você já dá um motivo para Hashem para ligar para o tribunal divino: olha, ele está pedindo o que ele precisa, na hora que ele está precisando, ele está cumprindo um mandamento, tem que dar isso para ele. E às vezes isso não é para o nosso bem, então vai ficar no crédito para outra coisa. Mas isso pela Torá é reza, ela não tem tempo determinado. Você se lembrou de uma coisa que você precisa e você pede para Hashem o que você precisa na hora que você precisa, isso é rezar. Por isso que as mulheres também são obrigadas a rezar. E eu acho que a mulher, na verdade, ela reza a todo momento, né? Parabéns, enquanto parabéns. ela tá pensando em Deus o tempo todo, né? Parabéns. Aí chegaram os Anshei Knesset Agdolah, esses 120 sábios e profetas, e eles instituíram o que a gente vai chamar de reza da Amidah. Dentro do Siddur vai aparecer uma palavra Amidah, que quer dizer em pé. A reza que você reza em pé, ela é chamada de Shmona Esrei. A palavra Shmona Esrei em hebraico quer dizer 18. E essa reza da Amidah, a reza do Shmona Esrei, são 18 bênçãos, que hoje já se tornaram 19, vou explicar para vocês por quê. Essas 18 bênçãos, os Anshei Knesset Agdolah, os 120 sábios e profetas, eles falaram assim: gente, vocês estão certos, reza pela Torá é você pedir o que você precisa, na hora que você precisa. Mas o problema que você está tendo agora, sabe qual é? O problema que você está tendo agora, você esqueceu que você precisa. Você acha que você não precisa. Eu vou te perguntar de manhã, me fala, hoje eu vou te dar uma brachá. O que você precisa? Você vai falar dinheiro. Brachá, eu quero parnassá.
Parnassá Besheifa, quero ter muito dinheiro. Eu pergunto se... daí resolve todos os outros problemas. Desculpa, eu pergunto se não precisa de saúde. Teve gente que de manhã pediu uma brachá para dinheiro e chegou ao meio-dia e já não estava mais vivo. Verdade, isso foi fato, hein? E foi fato. Então, se não precisa de saúde, a pessoa vai falar, sabe, realmente, também. Mashiach tem que chegar, se não precisa de Mashiach, sabe o que? Também. Acrescenta aí, saúde, Mashiach. E a gente está morando aqui no Brasil, lá em Jerusalém, no lugar do Bet HaMikdash, tem lá outras coisas, patrimônios tombados da Unesco. Você não precisa de Jerusalém, Bet HaMikdash? Sabe o que? Acrescenta e coloca no carrinho também. Vai adicionando ao carrinho. Então, eles adicionaram 12 coisas, que são 12 coisas que você precisa e que a hora que você precisa é de manhã, de tarde e de noite, porque se a pessoa de manhã não pede saúde, pode ser que até a tarde ele já não está mais vivo. Ou seja, assim, na prática, você não pode chegar para um rei, chegar para Hashem, nem para o seu pai, quanto mais Hashem, que ele é o nosso pai verdadeiro, você não pode chegar já falando, me dá. Você chega, você fala, olha, você é tão bonzinho, você é tão generoso, você é tão legal. Aí o seu pai já vai perguntar, então o que você está precisando? Quer dizer, o que você está precisando? Ou seja, você chega para o seu pai e fala, você é tão legal, você é tão bonzinho, você é tão fofo. Ele já vai te perguntar, não, o que você quer? O que você está precisando? O que você está querendo? Então, 3 bênçãos. As primeiras, nós elogiamos Hashem pela grandeza dele, que realmente o que a gente vai pedir é pouca coisa relativa à grandeza dele. As últimas 3, elas são agradecimentos já despedidas. As 12 do meio são nossos pedidos. Só que teve uma época que o nosso povo, Deus me livre, teve problemas internos. Tinham pessoas que deram origem ao cristianismo, que eles eram delatores, e eles rezavam. Então, eles faziam pra gente, Deus me livre, assim... Atrocidades, e por outro lado, eles eram pessoas que rezavam na sinagoga ortodoxa, e tudo certinho, assim, quer dizer, quando está escrito a palavra Navi Sheker, falso profeta, quer dizer que a pessoa para ser um falso profeta, ele tem que ser um profeta, mas ele é um falso profeta. E mas como que você descobre se por fora ele é kasher? Tem que estar nos critérios. Como você descobre? Diz a Torá, se a coisa que ele falou que ia acontecer não aconteceu. Isso quer dizer que não foi Hashem que falou para ele, que mandou. Então, o falso profeta, ele está num nível que todo mundo fala, pô, essa pessoa sabe muito a Torá, ele reza numa sinagoga ortodoxa, ele é muito religioso, ele é tudo mais, mas Deus me livre, as forças lá eram forças de Sitrach, eram forças do outro lado para fazer milagres que os magos do faraó também faziam. E essas pessoas que viveram há 2000 anos atrás, que fundaram o cristianismo, eles eram judeus religiosos que rezavam em sinagogas ultra-ortodoxas. E me lembro agora um fato que tem uma sinagoga que eu conheço lá em Jerusalém, que os caras foram para o Irã, estiveram lá com o Ayatollah e receberam a bênção do Ayatollah. Então, assim, era uma coisa, como se fala, bizarra em português? Bizarra. Uma coisa bizarra. Por um lado, a pessoa está delatando a gente para o governo dos romanos, e por outro lado, ele está rezando numa sinagoga ortodoxa. Então, os Tanaim, os sábios da época de 2000 anos atrás, da época da Mishnah, eles acrescentaram uma bênção nas 18, já ficou 19, que para essas pessoas que nos delatam, para esses delatores, não seja a esperança deles, eles estão rezando para você, eles têm esperança que você vai ajudar. Te chamam de Deus. Meu Deus. Eles têm 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos é não fazer idolatria. Eles estão rezando lá para o mas vamos ver. Mas o problema era antes disso, né? Que
eles eram, no começo, eram um grupo de judeus religiosos que depois terminou. E depois aquilo surgiu novamente no meio de pessoas que não eram judias. Mas aquele grupinho terminou. Só que enquanto eles existiam, a gente estava no rolo. Problemas e problemas com os romanos e os italianos antigos. Eles eram delatores. Delatores. Então, os nossos sábios da Mishnah, o rabino da Mishnah é chamado de Tana, plural Tanaim. Então, os Tanaim, eles acrescentaram mais uma bênção, só que a reza continuou sendo chamada de 18, porque 18 bênçãos de Shmonai, porque o que eles acrescentaram não é bem uma bênção. É um pedido de livramento. Que Hashem não aceite as rezas deles, mesmo que eles vão lá rezar na sinagoga dos Neturei Kartala, não sei como, a sinagoga ultra-ortodoxa, Torá Beirá, eu conheci esse lugar. Então, depois vão para o Irã, mas... Aqui no Brasil tem participam de congresso palestino em Teherã, se encontram com a Ayatollah. Então, existia uma coisa assim, não é uma coisa nova. Então, nossos sábios da Mishnah, os Tanaim, eles acrescentaram essa reza que é chamada de Velamalshinim al Tie Tikva, Birkat Aminim. Eles chamam de bênção dos delatores, bênção dessas pessoas que são contra a Torá e as mitzvot, mas na verdade não é bem uma bênção, é um pedido para Hashem não ouvir as rezas deles. Então, a reza dos Shmonai, do 18, não se tornou 19 por causa disso. Que aquilo não é bem uma bênção. Continuação. Então, os Anshek nessa Tegdolá, eles não inventaram a reza. A reza continuou sem prazo determinado. Você pede para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Mas eles falaram, é você que está esquecendo da frequência que você tem que pedir. Você que está esquecendo o que você precisa. Então, por isso que eles determinaram que nós temos que rezar durante a semana 3 rezas por dia, essa é a frequência. E no Shabbat nós rezamos uma reza a mais, rezamos a reza de Musaf. No Rosh Chodesh tem Musaf também, nas festas judaicas tem Musaf também. Ou seja, sendo que o Bet HaMikdash foi destruído na época deles e ainda não tinha sido reconstruído, então eles determinaram essas rezas no lugar dos Korbanot. E quando o Bet HaMikdash foi construído, segundo o Bet HaMikdash, e já tinha novamente os sacrifícios, os Korbanot, aí está escrito uma língua Kodesh, você tem que subir no que é sagrado, não pode descer. Então ficou as duas coisas, ficou também a reza e também os Korbanot, na época do Bet HaMikdash. Só que na Gemara nossos sábios discutem sobre a reza de Arvit, a reza da noite. No Bet HaMikdash, de noite se queimava partes internas dos korbanot, mas não se fazia um sacrifício verdadeiro de noite. E já iam dormir, né? Mas não, em relação a isso, se na festa de Shabat a gente não vira a noite, vira. Então, se tivesse necessidade, e tinha, mas não para fazer um korban de verdade, mas tinha necessidade de ter uma, como se chama o mishmar, uma guarda de Kohanim durante a noite também. Porque o que eles faziam durante a noite no Bet HaMikdash, aqueles Kohanim que o horário deles era horário noturno, se queimava as partes internas do Korban, que são Halavim Beberim, quer dizer assim, se queimava, tinha um sebo, banha e vísceras, coisas assim, partes internas. É que a gente não está acostumado, o açougue hoje não vende mais isso, açougue kasher. Então a gente não chega lá e fala, olha, eu quero um intestino as vísceras, né? A gente dá pro animal, pro cachorro, né? Às vezes a pessoa... não sei se hoje faz isso. O kasher nem trazem isso, até o pezinho de frango não estão trazendo, né? Então o que acontece na prática? Que existia um trabalho no Bet HaMikdash de noite, se acendia a menorá de noite, existia um trabalho desses, mas a reza, então, a reza da noite, sendo que esse trabalho que era feito no Bet HaMikdash durante a noite, era um trabalho assim, não era bem sacrificar um korban, e por causa disso,
eles discutiram se as rezas foram determinadas por causa do trabalho do Beit HaMikdash, por que uma mulher seria obrigada a rezar de noite? Então, em relação a mulheres, eles vão para um assunto assim, que a reza do Arvit, ela não era uma obrigação, depois ela se tornou uma obrigação. Mas isso que se tornou uma obrigação, porque todo mundo costumou rezar Arvit, a reza da noite, mas não quer dizer que as mulheres são obrigadas também. Se os homens costumaram rezar Arvit, não quer dizer que as mulheres também são obrigadas. Afinal das contas, depois de a discussão? Toda a discussão, o que foi determinado? Que a mulher tem que rezar essa tefilá, essa reza da Amidah de manhã. A mulher tem que rezar a reza da Amidah de tarde. E isso que ela tem que rezar. Por quê? Ela então, tem que pedir... de todas as rezas, a Amidah, então, é a reza das mulheres, que as mulheres são obrigadas a rezar. Vamos dizer, se a gente fala sobre obrigação, aí vamos falar sobre a Amidah. Agora, é claro que nós vamos fazer um sidur para mulheres, crianças e principiantes. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E eu entrei em várias discussões lá dos grandes rabinos de Israel. O que uma pessoa, um adulto, qual o mínimo que o adulto poderia rezar? E é essa a pergunta do Irineu. Sim. E aí, numa situação de aperto, então nós temos no Sidur, temos as bênçãos matinais. Essas bênçãos matinais, você está na cama, você abriu os olhos, você fala, Modeh lefanecha, agradeço a você na sua frente, Melech, Chai Bekayam, Rei, vivo e existente, Shechazat Bin Nishmati, Bechemlar Abai Munatecha, que você devolveu a minha alma com muita bondade. Grande é a minha fé, Abai Munatecha, só que aqui está escrito grande é a sua fé. A tradução vai ser grande é a sua confiança em mim. Muito bom, grande é a sua confiança em mim. Ou seja, por quê? O que acontece na prática que Hashem nos devolveu a alma, quer dizer, a alma é você. Confiou em nós. Confia em nós, a alma é você. De noite você sobe para o céu como uma criança que volta para casa depois da escola, conta tudo que ela fez na escola. E no outro dia ela vai para a escola de novo. Então nós subimos para o céu, contamos para Hashem tudo que a gente fez. Então, isso que ele deixou a gente descer de novo, quer dizer que ele confia na gente que não vamos fazer pior do que ontem, né? Ou pelo menos vamos tentar consertar o que a gente fez ontem. Então, na prática, o Modeh, você fala, na hora que você abre os olhos, agradece a Hashem pela sua alma ter descido novamente. Depois você vai para o banheiro, lavar a boca, lavar o rosto, vai fazer número 1, número 2. E você fala depois a brachá, Asher Yatzar. Asher Yatzar Tadam. Você está agradecendo a Hashem que a coisa aberta, você tem dentro, nós temos dentro de nós coisas que abrem e fecham. Então a pessoa que vai usar o banheiro, o toalete, tem uma hora que o que tinha que estar fechado o tempo todo, naquela hora tem que se abrir. E depois se fechar, e se dá um problema nisso, Deus me livre, o que a gente faz? Me fala, a pessoa sai na rua e não consegue se segurar. Aí está com um problema sério. Então a gente agradece a Hashem que, olha, a coisa está saindo na hora que precisa sair, quer dizer, estou me controlando, o que o que tem que se abrir, se abre na hora certa, na hora certa, o que tem que se fechar. Se fecha na hora certa. E se o que tem que fechar abre, o que tem que abrir fecha, a pessoa já não resiste também. A pessoa pode vir a falecer. Não, uma pessoa engasga. Um bebê engasga. Mas Deus me livre, você tem que desengasgar na hora. E você não engasga com a garrafa térmica de café. Você engasga com um gole que você toma mal tomado, um caroço de coisa que você... Então são coisas pequenas, são coisas pequenas. Imagina, e você tem que desafogar aquela pessoa que se afogou com uma coisa pequena na hora, porque se você esperar, ela pode morrer, né? Então você vê que assim, às vezes a gente vive, né, Aba,
como se isso não fosse, como se fosse normal, né? Você levantar de manhã e viver, abrir os olhos, falar, ouvir, a gente ouve, graças a Deus conseguimos andar. Já imaginou você uma pessoa, né, que não consegue trocar um passo? Quanto que a dificuldade da vida para ela depende de outras pessoas. Então, assim, a gente é grato porque a gente tem mãos, pés, anda, fala, ouve, né? Então, essas são as bênçãos matinais. Estou explicado já. Então, você agradece que você, graças a Deus, foi pro banheiro, deu tudo certo, que a gente te devolveu sua alma, que você colocou o pé no chão, você tem um sapato para usar, você anda, você agradece por tudo. Ok, agradeceu por tudo, agradeceu pela Torá, que Hashem nos deu mérito, nos deu a Torá dele, nos deu a sabedoria dele, e agradeceu por tudo, e aí, Birkot HaShachar, bênçãos matinais, é um tema que todo mundo fala, e tem muita coisa que a gente fala, que inclusive que vai ter discussão. Se, por exemplo, alguém que se converteu ao judaísmo, ele vai falar, que você não me fez um goi. Ah, mas a gente tinha feito ele sem um goi. Ele era um goi que se converteu. Ele fala que você não me fez um goi. E o que acontece na prática é que quando a pessoa se converte ao judaísmo, ele se torna raça judia. Ele uma pessoa convertida que se converte, quer dizer que ele tinha já essa alma antes. Ele não se torna não sei como chamam as raças aí, vamos dizer assim, nipodescendente de religião judaica. Ele não se torna um árabe de religião judaica, ele se torna um judeu. Então, na prática, ele deve falar e alguém que ainda não se converteu está falando isso voluntariamente, então pode falar tudo voluntariamente. Não importa o que ele está falando voluntariamente. Vai ter um lado mais profundo que uma mulher, eu já vi o Chabad lá de Israel, que as mulheres também falavam que não me fez mulher. Isso, a gente lá em Kfar Chabad tinha muita mulher que ela lia nas bênçãos matinais, ela lia que não me fez mulher. Por quê? Porque a alma, quando sobe, na volta, está com o corpo aberto. Então pode entrar lá qualquer coisa. Então pode entrar o escravo, que é uma categoria de almas, que é chamada de Eved. Pode entrar o Goi, que é uma categoria de almas, aquela categoria. Pode entrar a Isha, que é uma categoria de almas da Gvurá, lá do lado feminino. Então, vai ter o lado cabalístico disso também, que vai justificar tudo. Então, tem uma brachá, She'asali Kol Tzarki, que você fala quando você vai colocar o sapato, você fala por você ter um sapato de couro, e no Yom Kippur você vai com um tênis que não é de couro, e você não fala essa brachá. Ah, mas você vai usar esse tênis todo dia, e você sim fala brachá. Ah, por que não? Que por então você não fala? Qual é a diferença? Ah, porque esse você fala, se você usa sapato de couro. Você fala, mas nem tem o sapato de couro. Todos os meus sapatos são sintéticos. Não importa, tem um lado espiritual. Então, por exemplo, antigamente a pessoa tinha um galo. Hoje, a minha filha, eu já levei ela uma vez para o zoológico para ver o galo, lá no zoológico, que a gente não tem galo em casa, no apartamento não temos galo. E tem uma brachá que você tem que falar quando você ouve o galo cantando, anotela servir nada, que dá o discernimento para distinguir entre a manhã e a tarde. O entendimento, mas você não tem galo, você está mentindo, então você está falando o nome de Deus desnecessariamente. Você não ouviu galo nenhum, não tem galo na cidade. Então, vai ter o lado espiritual dessas bênçãos. Então a gente vai falar sobre o lado espiritual que a gente deu para o nosso coração, esse discernimento e todo o lado espiritual que está por trás disso. De qualquer maneira, bênçãos matinais é válido para todo mundo. Qualquer pessoa fala essas bênçãos matinais. Depois disso, nós vamos para uma reza chamada Baruch Shamar. Aí eu estou falando assim, o máximo que você pode pular, né? Falando assim, reza, olha, o governo já anunciou que os mísseis do Irã estão a caminho, quanto que dá para rezar? Você vai ter que resumir ao máximo. Sim. Não é o caso daqueles perigo de vida, mas vamos dizer assim, um caso que você
você precisa resumir ao máximo por qualquer motivo. Então você vai falar Baruch Shamar, que vai ser a bênção antes dos Psukei de Zimra. E Baruch Shamar Ve'Olam. Depois nós vamos fazer o nosso próprio Sidur. E aí vai ficar... Mas explica como que vai ser, Abba, que daí a gente já pode encerrar essa aula. O Baruch Shamar, depois o Ashrei, depois do Ishtabach até o final da Amidah. Agora só para... Depois disso, então, vou fazer o nosso próprio Sidur, a gente publica. E essa reza, o que eu te falei, o Birkot HaShachar, e depois Baruch Shamar, Ashrei, e depois do Ishtabach até o final da Amidah, muitos grandes rabinos vão falar que essa é a reza das mulheres. Mulher não precisa mais do que isso. E as crianças, claro, e um adulto, um principiante, iniciante, quer dizer, é o mínimo que dá para rezar. Agora, se nem isso deu certo, então os homens pelo menos falam o Shema Israel, que é mandamento faça com tempo determinado da Torá, falar o Shema Israel, quer dizer, então a mulher já estaria isenta, mas elas costumam falar também, mas estaria isenta por ser um mandamento faça com tempo determinado. A Amidah, então o homem teria que pelo menos falar 3 vezes por dia, quer dizer, num caso de extremo. O senhor falou no casos extremos, o que a gente pode resumir e tirar. Mas se a pessoa está em casa, não tem uma sinagoga e ela quer, e ela tem o tempo dela, se ela tem o Sidur, pode fazer a reza normal, né? Olha, assim, o que acontece na prática, como eu contei para vocês desde o começo, que Hashem, Deus, Ele está em todo lugar. Ele está na sua casa também. É claro que Ele está na sua casa também. Óbvio. Então, a diferença vai ser que quando tem 10 judeus num lugar, então a Shekhinah, que é a presença divina, ela paira automaticamente sobre esse lugar. Então vai ter uma santidade maior. Mas é por isso que nossos sábios instituíram que a reza tem que ser feita com 10 judeus juntos, mas eu rezo de manhã, rezo numa sinagoga, que às vezes eu sou o 10º. Então, se eu não estivesse lá de manhã, até uma não teria o mínimo. Então, o que eles fazem num caso desses? Eles rezam como você reza em casa. Só não pode falar o Kaddish, não pode falar Kedushá. Tem algumas partes da reza, a leitura do Sefer Torah, algumas partes que não se fala. Mas para isso eles falam tudo igual, normalmente como se nada tivesse acontecido. E não falam essas partes que precisam de 10 pessoas para elas serem ditas. Então, por exemplo, um Kaddish não se fala se não tem 10 pessoas. A Kedushá ou a Hazará, quando você fala da Amidah novamente, aí você não fala se não tem 10 pessoas. Então, reza em casa, se você não tem como ir para a sinagoga por qualquer motivo. E junto com isso, você não pode se esquecer do principal. Para quem você está rezando? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Alegria, imagina, diz o Baal Shem Tov, o amor que Hashem tem por cada um de nós, ele é maior do que se um casal com 100 anos de idade tivesse a primeira criança. O amor que eles teriam por essa criança, Hashem, ele ama a gente muito, muito, infinitas vezes mais do que isso. Então, em primeiro lugar, na hora que você vai rezar, você tem que saber que, olha, o amor que Hashem tem por você, você não tem como calcular. A alegria que ele tem em te ouvir, você não tem como calcular. Você não vai querer mais parar de rezar. Esse que é o detalhe importante. Agora, tendo isso, o resto é lucro. Quer dizer, você estando consciente do que você está fazendo, você está dando a maior alegria. Imagina, a criança estava perdida no meio do mato, se encontra com os pais. O pai pergunta para a criança, onde você estava? Ele fala, estava perdido no meio da selva amazônica, mas graças a Deus te encontrei.
a alegria dos pais quando eles encontram essa criança. Como o Baal Shem Tov falou, imagina os pais com 100 anos de idade, eles têm a primeira criança. Nasce para eles um filho único, assim, ele dá exemplo de filho único, quer dizer, o amor que eles têm por essa criança. Então, isso não é nada disso, Baal Shem Tov, em relação ao amor que Hashem tem por cada um de nós. Então, quando você reza, a primeira coisa, você tem que saber a alegria que você está dando para Hashem. Quanto que Hashem está feliz em te ouvir. O resto, se tinha 10, não tinha 10, o que você pode fazer? Então, não é que você não está querendo ir. A mulher está com um neném em casa, não tem eruv na cidade. Não tem como ir com o neném para a sinagoga. Cada um sabe da sua situação. Né? E o pior de tudo é se uma pessoa ele vai de carro para a sinagoga. Isso é o pior de tudo. Então, não vai, né? Se é Yom Tov Shabbat, então é melhor não ir, né? Não, é no Shabbat que eu estou falando. Porque no meio da semana você não pode. tem problema. No Shabbat, imagina a pessoa no Shabbat, ele acende fogo para ir rezar. A proibição de acender fogo, de ligar o carro, é proibição da Torá. A tefilá com minyan, com os 10 juntos, é de Rabanan. A tefilá da Torá é pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Então, a pessoa vai acender fogo, transgredir o mandamento da Torá para ir fazer um mandamento de Rabanan, porque ele acha que o que ele está fazendo é mitzvah. Então, assim, se não tem como ir, não vai. Não é reza em casa, mas você tem que se lembrar a reza inteira, a alegria que você está dando para Hashem, quanto que Hashem está alegre, está feliz. Por você estar conversando com ele. Você está conversando com ele, como aquela criança que sai do meio da selva e os pais estavam esperando tanto. Será que vão encontrar o meu filho? Imagina, de repente a criança aparece. Então imagina a felicidade, imagina de repente você no meio de todo esse mundo que a gente vive, de repente você aparece, você começa a falar com a gente. Olha o grande Hidush que tem aqui. Muito obrigada a todos. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à Torá de Hashem, pelos ensinamentos do nosso querido Rabino Gloiber. Deixe suas perguntas, deixa um shalom nos comentários que já ajuda esse vídeo a engajar mais e mais pessoas, tá bom? E todos aqueles que querem também dedicar uma aula para elevação, por favor, me chama no meu WhatsApp. Eu sempre tenho meu WhatsApp aqui na descrição dessa aula. E você também pode estar dedicando uma aula para elevação de algum ente querido seu. Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. Essa aula eu aprendi. Agora eu vou falar. Não pensava assim que a Hashem ficar alegre numa reza nossa. Olha só. É por isso que o Rav Gloiber sempre diz, né? Hashem é a essência do bem. E a essência do que é bom é fazer o bem. Então, a natureza de que é bom é fazer o bem. Então, sem culpas, dá o peteleco, como o Rav se fala, né? Dá o peteleco nos pensamentos ruins e vai conversar com Hashem. Hashem está, digamos assim, né? Está pronto, está louco para te ouvir. Isso que ele falou ainda não é nada. Ainda não é nada. A gente está muito mais louco para te ouvir do que ele falou. Exatamente. E que a gente dê a todos vocês que tiver Chatima Tová, Leshana Tová, Metukat, Tzlacha, Briut, Panasá, Beshefa, Nachat Yodem Mitem Mikol Mishpacha. Amém. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, muita alegria. Amém. Amém. Vocês, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vocês logo mais chegaremos em Rosh Hashanah, já menos de 3 semanas, se vocês estão ouvindo essa aula no dia em que ela foi feita. E que Hashem dê para vocês que tivá v'chatimah tová l'shana tová u'metukah. Amém. V'kol tov. Amém.